Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Já estamos na reta final, né? E o conteúdo que eu separei hoje para a gente ver é comparação de números decimais e transformação de fração em um número decimal. Então, ó, separem um caderno, coloquem esse título e vamos fazer anotações. Você vai ver o vídeo, vai pausando e você vai fazendo o registro do que você não tiver lembrado ou do que é novidade para você nesse vídeo de hoje, tudo bem? Então, venham comigo. Vou diminuir aqui a minha tela e vou me colocar aqui no cantinho, ó. E vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que saber é como que eu marco o número decimal na reta numérica. A gente tem que lembrar que a régua é um excelente objeto que nos faz lembrar a reta numérica. Eu consigo comparar uma reta numérica com uma régua. Por quê? Porque ela tem mais ou menos o mesmo princípio. Tudo bem que a reta numérica ela é infinita e a nossa régua, claro que não. Mas começa no zero, olha só, a nossa régua começa no zero e vai de 1 em 1 centímetro. A nossa reta numérica ela é infinita nos dois sentidos, mas como a gente vai trabalhar só com a parte positiva dessa reta, nós também vamos partir do ponto zero. O que a gente tem que lembrar? Que quando eu tenho de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, essa distância que eu tenho entre número e outro, ela é subdividida. Eu tenho vários outros tracinhos. E a quantidade de espaços que eu tenho entre um centímetro e outro são 10. E a gente chama cada tracinho que está entre um centímetro e outro de milímetro, tá bom? E aí ele diz assim, ó, vem aqui uma notícia. Ele diz, minha professora fez uma marquinha vermelha em minha régua para marcar a medida das margens que devo fazer nas folhas do meu trabalho. Qual a medida das margens que eu, Carolina, devo fazer em meu trabalho? Então, a gente tem que saber quanto que vai estar medindo a margem da Carol. O risquinho vermelho está exatamente ó, na metade do caminho, de 2 até o 3. Ou seja, no quinto tracinho, pensem aqui comigo, vamos contar. 2,1, 2, 3, 4 e 5. Isso significa que o tracinho na régua da Carol está exatamente em 2,5 centímetros. E aí, pessoal, os 2,5 centímetros nós representamos assim, 2,5 centímetros, ok? Bom, nós temos agora uma conversa entre o Cauê e o Guilherme. Eles estavam brincando de lançar discos em uma reta, numa pista numerada, para ver quem os lançava mais longe. Essa pista numerada pode ser uma reta, pensando, né? Eu sou o Cauê. O meu disco caiu na marquinha que se encontra entre 1,2 e 1,3 metros, quase em cima de 1,3. Eu sou o Guilherme. O meu disco caiu na marquinha que se encontra entre 1,5 e 1,6 metros, aproximando-se bastante de 1,5 metros. Deu para entender essa parte? Olha só. Meu disco caiu após 1,2 chegando no 1,3. Então, olha só, 1,2 e 1,3 está aqui, ó. Essa parte vermelhinha é a parte que a gente tem entre 1,2 e 1,3. Mas, gente, ele diz que estava chegando bem pertinho do 1,3. E aí a gente precisa subdividir essa distância. Eu tenho aqui, ó, 1 inteiro e 2 décimos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 3 décimos. Se eu subdivido esse espaço, eu tenho agora centésimos. Então, olhem para cá, nessa parte circular, ó. Entre 1,2 e 1,3, nós temos 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 25, 26, 27, 28 e 29. Por que o 28 e o 29 ficou vermelhinho? Porque ele disse que o disco caiu bem próximo do 1,3. E quem é que está bem próximo do 1,3? O 1,28 e 1,29. Mais uma dica é o seguinte, se eu passo a ter esses números aqui, ó, com duas casas decimais, eu também posso fazer esse aqui ter duas casas. Olha só como é que a gente faz. Eu coloco 1,20, eu acrescento zero para virar centésimos,
e aqui eu tenho 1,30. Então, fica mais fácil da gente entender. Então, na verdade, tia Vanessa, nós estamos entre 1,20 e 1,30. Então, eu tenho 1,21, 22, 25, 28 e 29, ok? Então, ó, o disco do Cauê caiu aqui, ó, bem pertinho do 1,3. Continuando, ele diz assim, ó, o Guilherme. Meu disco caiu entre 1,5 e 1,6, aproximando-se bastante do 1,5. Novamente, a gente vai agora pegar, ó, esse pedacinho entre 1,5 e 1,6. Aqui, ó, se eu tenho que subdividir esse espaço, eu vou agora imaginar nos centésimos, porque eu tenho 1,5 é décimo, 1,6 também é décimo. Se eu tenho que dividir esse espaço, agora eu vou para os centésimos. Então, eu faço 1,5 virar centésimos. E aí, eu acrescento um zero. Eu tenho 1,50 e aqui eu tenho 1,60. Então, entre 1,50 e 1,60, nós temos 1,51, 1,52, 53, 54, 1,55, 56, 57, 58, 59 e 1,60, que tem o mesmo significado de 1,6, ok? Como 1,5 está localizado depois de 1,3, o meu disco caiu mais longe que o do Cauê. Então, o Guilherme está dizendo que o disco dele caiu mais longe, ok? Para ordenar números, primeiro que a gente tem que lembrar o que significa a palavra ordenar. Ordenar é colocar em ordem. Então, para a gente organizar, para a gente colocar em ordem os números, nós devemos primeiro observar o número inteiro, ou seja, a parte inteira. De parte inteira de 1,56 e 1,78, nós temos o 1. Olha só, eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1. Ou seja, empatou. Eu tenho um de um número, um do outro, estão iguais. Agora sim, a gente vai analisar quem está depois da nossa vírgula. Depois da nossa vírgula, nós temos aqui no primeiro número 56 e no segundo número eu tenho 78. Gente, quem é maior, 56 ou 78? Obviamente que 78 é maior. Então, ó, eu posso fazer essa comparação e utilizar aqueles símbolos. Vamos relembrar? Eu tenho que a boca do jacaré vai ficar aberta para o número maior. Então, ó, boca do jacaré aberta para o número maior. Então, nhaque, 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 nhaque. Fazer aqui os dentinhos dele. Boquinha do jacaré aberta para o número maior. Então, esse aqui é o número maior. Somente se o número inteiro e os décimos forem iguais, que observaremos os centésimos, que é o segundo algarismo depois da vírgula. O que ele quis dizer com essa informação? Ele quis dizer isso aqui, ó. Ao invés de a gente comparar tudo que eu tenho depois da vírgula, eu posso analisar só o primeiro número. Imaginem vocês que eu tivesse aqui, ó, que eu não tivesse o número 6. Vamos supor que nós tivéssemos 1,5 e 1,78. Bom, eu analisei o primeiro número, que é a parte inteira, 1 e 1, e empatou. Agora eu vou analisar o primeiro número depois da vírgula. Eu tenho 5 no primeiro número e 7 no segundo número. Quem é o maior? O 7 é o maior. Uma outra forma é a gente acrescentar zero. Se eu só tivesse 1,5, eu acrescento zero para quê? Eu acrescento zero para que esse número tenha a mesma quantidade de números depois da vírgula em relação ao outro. Então, eu passo a comparar 1,50 com 1,78. E aí, a gente consegue perceber que 1,78 é maior do que 1,50. Certo? Agora que já sabemos marcar um número na reta numérica, podemos fazer comparações entre eles. Sabemos também que quanto mais o número se localiza à direita da reta, maior ele será. Marque os números 2,3, ou seja, 2 inteiros e 3 décimos, e 5 inteiros e 8 décimos na reta numérica, e usando os sinais de comparação, estabeleça a relação entre eles. Os sinais de comparação é maior que, menor que ou igual a. Lembrando que você vai abrir a boca do jacaré sempre para o número maior. E aí você faz a leitura da esquerda para a direita. Então, vamos fazer o que está sendo pedido. Ó.
Aqui eu vou pegar uma cor bem diferente e nós vamos marcar o nosso número, olha só. Eu quero marcar o 2,3. O 2,3 vai estar marcado com essa corzinha. Então, ó, o 2,3, eu vou olhar a parte inteira. A parte inteira é 2. Então, tá entre 2 e o 3, ó, tá entre aqui e aqui. Agora eu vou analisar os décimos. Eu tenho 2,3. Então, o primeiro tracinho depois do 2, eu tenho 2,1. O segundo tracinho depois do 2, eu tenho 2,2. E o terceiro tracinho depois do 2, nós temos exatamente o 2,3. Olha lá. 2,3 está exatamente aqui. Então, aqui é o número 2 inteiros e 3 décimos, certo? Agora eu vou escolher uma outra cor, uma cor diferente. Vamos pegar um vermelho. Um vermelho. E aqui, ó, nós vamos marcar com essa cor o 5,8. Gente, 5,8 está entre 5 e 6. Então, entre 5 e 6, nós vamos subdividir esse espaço, 10 espaços, e a gente vai parar no oitavo. Então, ó, eu tenho 1, que é o primeiro tracinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só, onde que tá aqui, ó? 5,8 está exatamente aqui. Então, eu vou escrever. Aqui é o 5,8. Pessoal, qual é o número que está mais à direita? O número que está mais à direita é o número maior. Então, o 2,3 está à esquerda, o 5,8 está à direita, portanto, o 5,8 é maior do que o 2,3. Uma outra forma é a gente pensar, quem está mais distante do zero? O 2,3 ou o 5,8? O 5,8. Então, o 5,8 é o número maior, tá bom? Como que a gente faz para representar usando símbolos de comparação? Vou mudar aqui minha corzinha. Vamos pegar um azul. Nós vamos escrever assim, ó, na ordem que eles apareceram, 2,3 e 5,8. Olha lá, se o número maior é o 5,8, eu vou abrir a boca do jacaré para ele. Deixa eu pegar um verdinho aqui para abrir a boca do jacaré. Olha lá, abro a boca do jacaré. E aí, gente, eu tenho que 2,3 é menor do que 5,8. Por quê? Porque a boca do jacaré está aberta para o 5,8. Então, o 2,3 é menor. Tudo bem? Então, vamos aqui na nossa sequência. Bom, vamos aqui para o cantinho. E quando as partes inteiras forem iguais, olha só, nós temos 5,25 e 5,7. Gente, eu posso pensar de duas formas. Vamos pensar assim: qual é o número que tem a menor quantidade de casas? O 5,7. Olha só, o 5,7 só tem um número depois da vírgula. E o primeiro número, que é o 5,25, tem dois números depois da vírgula. Eu tenho que deixar essa quantidade igual. Ou eu tiro de quem tem de mais, ou eu coloco em quem tem de menos. Se eu tiver que colocar em quem tiver de menos, eu venho aqui e eu acrescento um zero. Eu venho aqui e coloco zero. Pronto, coloquei. E aí eu consigo comparar. 25 e 70, quem é o maior? 70 é o maior. Mas uma outra forma também é a gente eliminar quem está demais. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e eliminar o meu 5, que está nos centésimos. Então, eu tenho 5,2 e 5,7. Quem é o maior? 5 empatou, de um lado eu tenho 2 e do outro eu tenho 7. O maior é o 7. Só que na reta numérica, como é que a gente faz essa representação? Vamos lá? Se eu tenho 5,25, eu vou colocar esse número entre 5 e 6. Olha só, ele está entre esse intervalo. Está entre o 5 e o 6. Beleza. Vamos escolher aqui uma cor amarela. Amarelinho.
Então, essa vai ser a cor do 5,25. Ficou mais para um verde claro. E aqui, ó, se eu vou analisar caso a caso, ó. Então, 5, então ele está aqui. O próximo número que eu tenho é depois da vírgula, é parte decimal. Então, eu vou contar, ó, 5,1, 5,2. Gente, o 5,2 está aqui onde eu coloquei esse pontinho. Só que ele quer 5,25. É como se eu dividisse o espaço entre 5,2 e 5,3. Conseguem perceber que esse espaço, ele é tão pequenininho que a gente mal consegue ver? Então, eu posso marcar, quando for reta numérica, ali no 5,2. É um valor aproximado. Então, 5,25, ó, eu vou colocar entre o 5,2 e o 5,3. Então, aqui está o meu número, 5,25. E agora, nós temos o 5,7. De 5,7, eu vou usar essa cor aqui, ó, uma cor mais diferente, né? Um pouquinho diferente do 5,25. Gente, o 5,7, ele também está entre 5 e 6. Só que a primeira casa que a gente tem depois da vírgula é o 7. Esse meinho aqui, ó, entre o 5 e o 6 é o 5,5. Então, ficou fácil. O próximo é 5,6 e o do ladinho é o 5,7. Então, aqui nós temos os 5 inteiros e 7 décimos. Nós já sabemos que o número maior é quem está à direita. Então, pessoal, eu tenho que 5,25 é menor. Cadê o símbolo do menor? É menor do que o 5,7, certo? Seguindo aqui na nossa sequência. Agora, a gente vai relembrar a transformação de números decimais em frações decimais. Olha só, o primeiro número que eu coloquei aqui foi o 0,8. Ou, como que a gente lê esse número? 8 décimos. Porque eu não tenho ninguém na parte inteira. E na parte decimal, ó, vamos relembrar? O primeiro número que eu tenho depois da vírgula é o décimo. O segundo número, centésimo. O terceiro número, milésimo, e assim sucessivamente. Se o meu número chegou na primeira casa decimal, eu leio décimo. Então, eu tenho 8 décimos. E agora, a gente vai simplesmente escrever esse número na forma de fração. 8 sobre 10, eu também tenho 8 décimos. Tudo bem, tia Vanessa? Olhando assim, até que eu entendo. Mas e se eu não tivesse do lado dessa fração? Eu ia ficar confuso. Então, eu tenho uma dica, olha. 0,8. Eu tenho que escrever esse número decimal em fração. Primeira coisa, esquece a vírgula. Se a gente esquecer a vírgula do 0,8, qual é o número que nós temos? 8. Então, eu tenho 8, eu venho aqui e coloco como numerador. E agora eu vou colocar o meu denominador. O nosso denominador é exatamente aonde o meu número decimal parou. Ele parou no décimo, centésimo, milésimo. Um número depois da vírgula está ocupando a casinha do décimo. Então, aqui embaixo, eu tenho sobre 10. Se eu tivesse dois algarismos depois da vírgula, seria centésimos. Olha só o próximo exemplo. Eu tenho agora o 0,65. 0,65 é 65 centésimos, porque está ocupando a segunda casa decimal. Gente, olha só o que vai acontecer. Eu ignoro a vírgula. Ignorando a vírgula, eu tenho 65. E eu tenho duas casas depois da vírgula. Décimo, centésimo. Então, aqui no meu denominador, eu coloco sobre 100. E nós lemos tanto o número decimal quanto a fração da mesma forma. Nós vamos ler 65 centésimos. A mesma coisa acontece aqui, ó. Agora, aparece ali no terceiro exemplo um número inteiro. Eu tenho parte inteira. Eu tenho 5 de parte inteira e 36 de parte decimal. Ignorando a vírgula. Que número que nós temos sem a vírgula? 536. Então, eu venho aqui, ó, e coloco no meu numerador, 536. E aqui, ó, a minha segunda casa decimal está ocupando os centésimos. Então, eu coloco sobre 100. Como é que nós lemos isso? 536 centésimos. Mas na parte decimal, eu também posso ler 5 inteiro e 36 centésimos.
Se a gente quiser ler 536 centésimos, também está correto, ok? E o nosso último exemplo aqui, ó. Uau! Vou ficar tonta desse jeito, né? Andando para um lado e para o outro. Olha só, eu tenho 0,047. Gente, a parte decimal ocupou a terceira casa. Se ocupou a terceira casa, é porque chegou no milésimo. Então, eu já sei que meu denominador vai ser 1000. E agora, tirando a vírgula, ignorando a vírgula, eu tenho o número 47. O número 47 é a parte do numerador. Como que nós lemos isso? 47 milésimos, certo? Na transformação de um número decimal para a forma de fração decimal, o numerador da fração será o número decimal sem a vírgula, e o denominador será uma potência de 10, com uma quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais do número decimal. Foi exatamente o que nós fizemos agora nessas explicações, nesses exemplos. Gente, se eu tenho uma casa decimal, eu tenho um zero, que é o zero do 10. Aqui do ladinho, se nós temos duas casas decimais, eu vou ter dois zeros, que é do 100. Se eu tenho duas casas decimais, olha só, nós temos dois zeros também, que é os centésimos. Três casas decimais, três zeros, que é a casinha dos milésimos, certo? Pois bem. Quem é o maior? Como é que eu faço para comparar uma fração com a outra, tia Vanessa? Para a gente comparar uma fração com a outra, a primeira sugestão que eu dou é transformar essa fração em número decimal. Como que eu transformo uma fração em decimal? Muito simples, gente. Eu pego o meu numerador, que nesse caso é o 9, olha lá, 9 vira o dividendo, e eu divido pelo denominador. O 5 passa a ser o divisor. E aqui a gente faz a nossa conta de divisão. 9 dividido por 5 dá 1,8. A mesma coisa a gente faz com a nossa segunda fração. Eu tenho 14 quartos. 14 quartos, para a gente transformar em decimal, eu pego 14, ele passa a ser o dividendo, e eu divido pelo denominador. Então, o 4 passa a ser o divisor. E agora a gente divide normalmente. 14 dividido por 4 é igual a 3,5. Então, a gente agora vai partir disso daqui, ó. 9 quintos tem a mesma quantidade, ou significa a mesma coisa que 1,8. E 14 quartos representa a mesma coisa que 3,5. Agora vai ficar bem mais fácil, olhem só. Sabendo que 9 quintos é igual a 1,8 e 14 quartos é igual a 3,5, a gente vai inserir na reta numérica. 1,8, deixa eu mudar a corzinha aqui, vamos pegar esse vermelhinho. Representando 1,8 na reta numérica, eu sei que está entre 1 e 2. Só que eu quero 1,8. Eu sei que essa metade aqui, ó, é 1,5. Então, eu conto mais 3 tracinhos para o lado. 1,6, 1,7 e 1,8. Então, ele está aqui, ó. 1,8. Vamos escrever aqui embaixo. 1 inteiro e 8 décimos. Agora, nós vamos para o segundo número. 14 quartos tem a mesma representação de 3 quintos. Gente, 3 quintos não, 3 inteiros e 5 décimos, 3,5. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir esse número aqui dentro. O número 3,5 está entre 3 e 4. Gente, entre 3 e 4, exatamente a metade, nós temos 3,5, que é 3,5. Então, eu vou colocar aqui. Tchan, 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 tchan. Facinho, hein? Como que eu faço para comparar 1 inteiro e 8 décimos e 3 inteiros e 5 décimos? O número que estiver mais à direita é o maior número. E o número que estiver à esquerda é o menor número, consequentemente. Então, vamos escrever aqui essa sentença. 1,8 e 3,5. Quem é o maior? 3,5. Então, boca do jacaré,
aberto para o número maior. Vamos abrir essa bocona aqui, ó. E aí, nós lemos, gente, aqui, ó, da esquerda para a direita, tá bom? Como é a leitura na língua portuguesa, da esquerda para a direita. Então, eu leio que 1,8 é menor do que 3,5, certo? Vamos exercitar? Só um pouquinho? Então, olha só. Esses exercícios aqui, eles são do livro, página 218. Ele diz o seguinte para a gente. Os jogadores de um time de basquete têm essas alturas: 2,04 metros, 1,83 metros, 2,13, 1,79 e 2 metros. Observe a figura e indique a altura correspondente a cada jogador. Então, a gente vai colocar esses números na ordem crescente. Eu posso colocar do menor para o maior e depois, ó, nós vamos colocando aqui quem é na nossa ordem. Fica a dica, tá? E a questão número 12, também da página 218, pede o seguinte, ó, observe a reta numérica abaixo e, em seguida, relacione os pontos A, B, C e D aos números decimais dados. Gente, se aqui é o 0, aqui é o 1, o 2 e o 3, o A está entre 0 e 1. Qual número estaria entre 0 e 1 desses aqui? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Pensem bem. E aí você consegue pensar e consegue saber quem é o A, qual número é o B, quanto vale o C e o D, ok? Gente, façam no caderno de vocês, com muito capricho, e um recadinho do coração. Ó, a tia Vanessa tá gravando a última aula do nosso segundo período. Vocês são super merecedores desse recesso. Aproveitem muito, muito, muito. Deixem a tarefinha aí no caderno, que no nosso retorno a gente vai retomar, nós vamos fazer a correção e saibam que a tia Vanessa está contando os dias para revê-los, tá bom? Amo muito vocês e vocês são muito importantes para mim, tá bom? Ó, um beijo e fiquem com Deus. Aproveitem muito, cuidem muito da saúde e cuidem muito da família, tá bom? Tchau, gente. Até mais.